A Lua está se escondendo na sombra do homem, enquanto a Rússia se prepara para um momento crítico sob a liderança de Putin. O Kremlin se recusa a encarar a realidade global cada vez mais isolado. A crise que o país enfrenta retorce seu poder, transformando a habilidade do governo de se projetar em uma imposição autoritária. O que parece uma cena de uma tragédia moderna, na verdade, se desenrola como um vídeo viral no TikTok, destacando questões muito mais sombrias. Imagine ver um vídeo de oficiais russos, enquanto os cidadãos lutam para sobreviver na realidade caótica imposta pelo regime. O que acontece quando a comunicação é cortada e o desespero toma conta? O que os cidadãos sentem quando a internet se torna uma ferramenta de controle? A verdade é que, diante do colapso econômico, muitos estão sem empregos e as promessas do governo se dissipam como fumaça. A jornada da sociedade russa é uma montanha-russa de emoções, onde a esperança se combate com a frustração. Agora, em caso de um alerta, você escuta um assobio no céu. Como reagir? Se ouvir o zumbido de um drone, é hora de se esconder. Abrigue-se onde puder. Qualquer prédio, um túnel ou até mesmo debaixo de uma árvore. O que se pode sentir? O frio da ansiedade toma conta, enquanto cada ruído da cidade ressoa como um prenúncio de perigo. E se você estivesse dentro de um carro, como reagir? Ao ouvir uma explosão, a única coisa que você pode fazer é se proteger, cobrindo suas partes vitais. No caos da guerra, a sobrevivência se torna um instinto primordial. As informações sobre drones não devem ser compartilhadas nas redes sociais, pois isso pode levar a consequências graves. Você tem um celular, mas será que ele é seguro? Mantê-lo ao seu lado poderia significar um risco a mais na era da vigilância. Se você encontrasse um drone desconhecido, o que faria? Não se aproxime dele, pois pode ser perigoso. Ligue para o número de emergência e informe onde o viu. Cada passagem pode ser uma armadilha. A segurança não é apenas uma escolha, é um dever. Em meio a tudo isso, Putin tenta manter seu controle, mas sua estratégia parece cada vez mais arriscada. O que será do país? Como o estrondo ecoa no horizonte, os drones são uma extensão da tensão entre a Rússia e o Ocidente. E a Rússia, que antes se via como uma potência energética, agora enfrenta uma crise sem precedentes, com o preço da gasolina disparando e a população se perguntando como sobreviver. O que acontecerá quando o povo perceber que está sendo sufocado por um regime que promete proteção, mas entrega miséria? Diante de tudo isso, a internet se transforma na última linha de comunicação, enquanto muitos tentam escapar da vigilância e expressar suas realidades. No entanto, Putin está um passo à frente, controlando as narrativas e vigiando os movimentos de seu povo. A luta pelo futuro da Rússia é uma batalha silenciosa, mas recheada de coragem e desespero. Como terminará essa história? Fiquem atentos, pois as próximas reviravoltas podem ser ainda mais impactantes do que se imagina. A situação atual na Rússia é alarmante. Enquanto o país enfrenta uma crise econômica sem precedentes, os cidadãos estão cada vez mais pressionados. A escassez de alimentos, especialmente de gasolina e gás, está levando a população ao desespero. O governo de Putin tenta controlar a narrativa, mas a realidade, essa, não pode ser escondida. Você sabia que 40% da produção russa de petróleo está sendo afetada? Isso significa que em algumas regiões, as pessoas têm dificuldade até mesmo para encontrar gasolina. E em um ato desesperado, o governo começou a impor racionamentos nas bombas de combustível. É difícil imaginar que há pouco tempo, a Rússia era vista como uma potência energética. Agora a realidade é bem diferente. Em algumas gasolinas, você pode conseguir apenas 10 litros, algo em torno de 3 galões. Essa situação desesperadora não é apenas sobre gasolina. É um reflexo de um colapso econômico que afeta a vida cotidiana das pessoas. O desespero se espalha como um vírus, enquanto isso, Putin jura que fará tudo para estabilizar a economia. Mas será que ele consegue? Não se engane, a Rússia precisa do petróleo da Ucrânia, mas a guerra está tornando isso impossível. As tensões estão tão altas que a internet está sendo cortada de forma aleatória, deixando muitos sem acesso à informação. Isso é, sem dúvida, uma estratégia do Kremlin para controlar o que as pessoas veem e ouvem. Você já se perguntou o que acontece quando os drones ucranianos fazem imagens do terreno russo? Aquilo que se ouve, o que se sente, é uma combinação de tensão e medo. Os sons dos motores dos drones se tornam um alerta constante. E quando o céu ressoa com ruídos estrondosos, todos se perguntam, seremos nós os próximos? Estar na Rússia hoje significa nunca saber quando a próxima crise irá surgir.
As mensagens se dispersam pelas redes sociais, mas muitos estão perdendo a coragem de compartilhar o que realmente acontece. O controle do governo está se intensificando, e aqueles que tentam desafiar essa opressão enfrentam consequências severas. Com a quantidade de jovens deixados sem futuro, a economia ruindo e o governo escondendo a verdade, só resta uma pergunta: até quando a população aguentará isso? As vozes dissidentes estão sufocadas, e a esperança parece estar desaparecendo em meio a uma neblina de incertezas. Diante desse cenário sombrio, o que acontecerá em seguida? O que será que o povo russo está realmente pensando? As respostas podem estar mais próximas do que imaginamos, mas precisamos estar atentos, pois a história está longe de acabar. A Rússia ainda não se tornou a potência energética que almeja. As tentativas de ampliar seu controle sobre o território ucraniano ainda enfrentam desafios. Algo peculiar que estamos vendo no país é um fenômeno de interferência na internet, afetando a comunicação em diversas cidades ao mesmo tempo. Putin justifica isso como uma estratégia para garantir o fornecimento de energia, mas muitos questionam suas reais intenções. Enquanto isso, um sentimento crescente de frustração entre a população se intensifica. Há vozes que não se sentem mais representadas pelas estratégias do governo. A situação se torna mais delicada à medida que jovens se sentem perdidos, sem um norte claro. Recentemente, uma garota compartilhou sua desorientação em meio ao caos, ao tentar encontrar um caminho em Moscou. Embora soubesse que precisava seguir para Ring Road, a sensação de incerteza a dominava. Enquanto isso, Putin intensifica suas táticas de controle, utilizando drones para interferir na comunicação e desestabilizar as operações ucranianas. O uso desses dispositivos revela uma dependência tecnológica que tem suas consequências. A batalha está afetando mais do que apenas os campos de batalha. Pessoas se veem lutando para manter suas rotinas cotidianas intactas. Vídeos e relatos que circulam nas redes sociais mostram a resistência e a luta da população, mas também os perigos que vêm à tona com a guerra. Agora, com a criação do novo aplicativo Max projetado pelo Kremlin, o controle sobre a comunicação fica ainda mais intenso, levando as pessoas a questionar: até onde vai essa vigilância? Como é possível lutar por liberdade quando a própria comunicação é monitorada? Os cidadãos enfrentam um dilema entre compartilhar suas experiências ou permanecer silenciados, temendo consequências. Mas a verdadeira pergunta permanece: até quando a vontade do povo resistirá ao controle opressivo? A incerteza paira no ar, enquanto a tensão aumenta. Se as vozes na internet já são silenciadas, o que acontecerá quando a resistência se espalhar nas ruas? A resposta pode não estar longe, e a luta por liberdade pode estar prestes a se intensificar. A situação na Rússia se torna cada vez mais crítica, enquanto o governo tenta manter o controle sobre a população. Recentemente, a comunicação se tornou uma arma crucial. Um novo aplicativo, chamado Max, foi lançado, mas a revelação perturbadora é que ele foi criado e é controlado pelo Kremlin. Isso levanta uma grande questão: quem realmente está vigiando quem? Os russos, que já lutam contra uma economia em colapso, agora enfrentam a vigilância pesada do governo. Muitos acreditam que essa aplicação é uma forma de observar suas interações, tornando ainda mais difícil para os cidadãos se comunicarem livremente. Eles não estão apenas sob supervisão, estão sendo monitorados de maneira abrangente. Dentro desse cenário, algumas pessoas tentam aproveitar a conexão com a internet, usando VPNs para acessar informações sem censura. No entanto, isso não é isento de riscos. Enquanto alguns falam abertamente sobre a situação, outros se sentem felizes apenas por conseguir manter uma aparência de normalidade, ignorando a luta que se desenrola ao seu redor. A inquietante sensação é de que as autoridades têm olhos em todos os lugares. E à medida que a crise econômica se agrava, relatos de redução na carga de trabalho se espalham. Algumas empresas estão reduzindo a jornada, levando os trabalhadores a um descanso forçado. A pergunta surge: isso é uma tentativa do governo de apaziguar os ânimos ou apenas uma estratégia para controlar uma população desencantada? E mais impressionante ainda, nos últimos meses, os preços dos alimentos estão disparando, com o custo das batatas subindo vertiginosamente, atingindo 200% em comparação com anos anteriores. Essa realidade é uma batalha sem precedentes para as famílias russas, que lutam para colocar comida na mesa. O que o governo está fazendo para lidar com essa situação desesperadora? Os cidadãos desejam respostas, mas muitos simplesmente esperam que os dias melhorem.
Enquanto isso, o descontentamento cresce nas redes sociais e, ao mesmo tempo, o controle acontece marginalmente. Em meio a essa luta, há uma ironia cruel. A tecnologia, que poderia ser uma ferramenta de libertação, está se mostrando uma perigosa arma nas mãos do Kremlin. E à medida que a população se vê em meio a essa realidade distorcida, a grande questão persiste. Até onde os russos estão dispostos a ir para recuperar sua liberdade e dignidade? Se a vida na Rússia se transforma em um jogo arriscado entre controle e liberdade, quem realmente prevalecerá no final? Prepare-se, pois a verdadeira batalha pela sobrevivência está apenas começando. A situação na Rússia está cada vez mais insustentável. As políticas de Putin, cada vez mais frustrantes, têm deixado a população sem emprego e com recursos cada vez mais escassos. Enquanto a economia do país se deteriora, uma grave crise se aproxima. De acordo com novas previsões, 40% do orçamento deve ser destinado à defesa, o que representa uma mudança significativa nas prioridades do governo. Isso significa que o bem-estar da população será ainda mais negligenciado. As pessoas estão se perguntando: até quando essa situação poderá ser suportada? Com a escassez de recursos médicos, muitos profissionais da saúde abandonam hospitais públicos em busca de melhores oportunidades no setor privado. A falta de financiamento estatal para os hospitais torna cada vez mais difícil a sustentação do sistema de saúde pública. Os médicos, lutando por suas próprias sobrevivências, acabam por priorizar suas necessidades, enquanto a qualidade do atendimento se deteriora para os menos favorecidos. Em meio a tudo isso, os cidadãos enfrentam também um crescente acúmulo de lixo nas ruas. 30 regiões da Rússia vivem um colapso dos serviços de coleta, com sistemas de descarte que não foram atualizados desde 2019. A administração de Putin, focada em outros projetos, ignora o caos que se espalha pela população. Imagine a cena: as ruas antes vibrantes, agora se transformam em um mar de detritos. A população estonteante e desesperada se pergunta: até quando isso vai continuar? Esses problemas estão cada vez mais interligados. O governo, preocupado em esconder suas próprias falhas, sonega a verdade ao povo. Enquanto a frustração cresce, as pessoas estão cansadas de promessas e exigem mudanças sustentáveis. Contudo, a autonomia da Rússia no cenário internacional está ameaçada. Os dias de prosperidade parecem cada vez mais distantes, levando os cidadãos a buscar soluções em meio ao desespero. Enquanto isso, os rumores em relação a uma possível reviravolta no governo aumentam. Exatamente quando a população pensava que já havia atingido o fundo do poço, novos eventos podem mudar radicalmente a situação. Poderá Putin enfrentar uma resistência interna significativa? Será que a população finalmente se unirá em busca de um futuro diferente? As respostas começarão a emergir lentamente, mas o tempo para agir está se esgotando. A Rússia está se aproximando de um ponto crítico. Prepare-se para uma nova onda de mudanças. A situação na Rússia está se agravando cada vez mais. Recentemente, as pesquisas revelaram uma queda de 10% na confiança do povo em relação ao governo, e apenas 2 meses atrás, essa taxa era de 9,5%. Esses números indicam que a insatisfação está crescendo, mas muitos ainda não compreendem o impacto disso em suas vidas. O panorama econômico na Rússia é alarmante. A renda está diminuindo e, com isso, a esperança da população se esvai. Um exemplo claro dessa crise é a escassez de alimentos básicos, como batatas. Nas mesas russas, este alimento fundamental, muitas vezes chamado de segunda carne, está cada vez mais raro. Em termos comparativos, enquanto uma família média mundial consome cerca de 150 quilos de batatas por ano, na Rússia, esse número pode atingir 300 quilos. Nos últimos 19 anos, o preço das batatas subiu 200%, transformando-se numa questão de sobrevivência para muitas famílias. Agora, se as famílias se perguntam o que o governo está fazendo para enfrentar essa situação crítica, a resposta é simples: nada. O jogo popular entre os russos é uma analogia sobre a situação do país. Eles comparam a experiência nacional a um pai alcoólatra que constantemente promete mudanças, mas nunca as cumpre. Ao invés de melhorar a dieta familiar, ele simplesmente se torna mais evasivo sobre os problemas, levando a uma frustração crescente. Essa imagem retrata bem a realidade russa, onde a expectativa do povo se choca com a dura realidade da vida cotidiana. Da mesma forma, as previsões para os próximos anos indicam que essa tendência de queda só deve piorar. Com uma enorme quantidade de recursos sendo desviados para a defesa, enquanto as necessidades básicas da população ficam em segundo plano.
O que será que o futuro reserva para os cidadãos russos diante dessa situação? Como eles irão lidar com a pressão econômica e social que cresce a cada dia? O que pode ser feito para aliviar a carga que as políticas falhas e a ineficácia do governo impõem sobre eles? A resposta permanece incerta e a angústia aumenta. Você já parou para imaginar uma nação onde o pão de cada dia vira um luxo inalcançável, e o governo finge que tudo está bem? Na Rússia, a confiança no poder despenca 10% este ano, um tombo que ecoa como um trovão em meio à calmaria falsa. 2 meses atrás era só 9,5%, mas agora a insatisfação ferve como uma panela esquecida no fogo, queimando as esperanças do povo comum. Como isso afeta sua vida diária, com o cheiro de fome pairando nas cozinhas vazias? Lembre-se do resumo da crise maior. A lua simboliza o homem comum sendo engolido pela sombra de Putin, enquanto a Rússia lidera uma frente de batalha que o Kremlin ignora para o planeta inteiro. A crise retoma o poder, forçando identidades e criando TikToks de alertas contra drones, misturando economia em colapso com blackouts de internet que isolam famílias. Oficiais russos viralizam vídeos de sobrevivência, prometendo equilíbrio, mas a verdade é um cerco aos cidadãos, com empregos sumindo e profissionais fugindo para o exterior. É o veneno lento para o futuro de Putin, sem chance de equilíbrio real. Agora, avance para o coração dessa tormenta. A economia russa rende como engrenagens enferrujadas em uma fábrica abandonada, com a renda familiar encolhendo a cada mês. Sinta o peso disso nas mãos calejadas de uma mãe que conta moedas para o jantar. A esperança? Ela se dissolve como fumaça no ar gelado de Moscou, deixando um gosto amargo de decepção. E o pior exemplo dessa miséria? As batatas, esse tubérculo simples que os russos chamam de segunda carne, agora um fantasma nas prateleiras. Enquanto uma família média no mundo devora cerca de 150 quilos por ano, na Rússia, o consumo explode para 300 quilos, uma necessidade desesperada que grita fome crônica. Nos últimos 19 anos, o preço dela saltou 200%, um aumento que devora orçamentos como um lobo faminto, transformando refeições em batalhas diárias de sobrevivência. O ar das feiras cheira a terra úmida e desespero, com pilhas vazias que ecoam os murmúrios de frustração. Mas o que o governo faz diante dessa avalanche? Absolutamente nada. É como se as preces das famílias fossem sussurros ignorados no vento uivante da tundra. Um jogo cruel circula entre os russos, uma metáfora que corta como lâmina afiada. Imagine um pai alcoólatra tropeçando para casa, o hálito azedo de vodka misturado ao cheiro de promessas vazias. Ele sonha com dias melhores, jura mudanças grandiosas, mas no fim, só esconde os problemas mais fundo. Está bebendo menos? Pergunta o filho esperançoso. Não, responde o pai com um riso vazio, só estou comendo menos. Essa piada amarga reflete a nação. O Kremlin evade as dores reais, alimentando uma raiva que borbulha como chá fervendo em uma samovar rachada. A frustração cresce, palpável como o frio que penetra os ossos em uma noite de inverno sem aquecimento. E as previsões? Elas pintam um quadro sombrio com a economia afundando mais fundo. Até 2026, uma fatia enorme de 40% do orçamento será engolida pela defesa, enquanto as necessidades domésticas, saúde, comida, moradia, viram migalhas no chão. Recursos que poderiam nutrir o povo são redirecionados para o abismo da guerra. Sem um pingo de alívio para quem luta para encher a geladeira. Famílias se perguntam, com vozes trêmulas, como sobreviveremos a essa pressão esmagadora? O que resta quando as políticas falhas nos traem dia após dia? A angústia se alastra como névoa densa sobre o Volga, incerta e sufocante. Será que o povo russo encontrará forças para romper esse ciclo vicioso, ou o peso da ineficácia os esmagará de vez? Flashback rápido, volte a 2005, quando o cheiro fresco de batatas recém-colhidas enchia os mercados de Leningrado, famílias rindo ao redor da mesa com pratos fumegantes e quentes, o som de talheres tilintando em harmonia. Hoje esse eco é um sussurro distante, substituído pelo silêncio opressivo de geladeiras vazias. Como uma reviravolta cruel do destino, o que era sustento virou pesadelo. E se essa queda na confiança explodir em algo maior? O que acontece quando o povo, exausto de promessas ocas, decide questionar o trono inabalável?